o Deus que criamos e o Deus da Bíblia. Para a gente estudar sobre isso, eu queria ler um texto da Palavra de Deus com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, a partir do versículo 1. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura com este irmão, esta irmã, por favor, faça isso. Deus é bom. Deus é bom, glória a Deus. Êxodo capítulo 32, versículo 1 em diante, diz que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2, respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Versículo 3, todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. 4, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Versículo 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Versículo 6, na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Lembre-se, eles não estavam adorando o Deus vivo, eles estavam adorando o bezerro que já havia sido feito como um Deus para eles. Aí, depois que eles ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Versículo 8, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Versículo 9, disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Versículo 10, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Versículo 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Versículo 12, que diriam, ou por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los dos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. 13, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Versículo 14, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Pausa aí, assim como eu expliquei pela manhã, essa expressão arrependeu-se, ela foi traduzida desta forma. Na verdade, Deus não se arrepende. A própria Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. O que aconteceu é que Deus estava provando a vida de Moisés e lançou essa palavra: ó, eu vou destruir aquele povo, vou fazer de você uma outra nação, para ver qual seria a resposta dele. E a resposta de Moisés foi a melhor que poderia sair da mente de um homem. Ele disse: não, Senhor, não destrua esse povo, porque esse povo, os egípcios vão falar: o Senhor tirou eles de lá para matar aqui. Não, não faça isso, tem misericórdia, se arrepende. É como que se Deus estivesse permitindo que Moisés
tivesse uma atitude. Que ele poderia também dizer para Deus, é verdade, Deus, o Senhor devia mesmo destruir esse povo é povo, devia acabar mesmo e vamos fazer uma turma nova. Longe disso. Ao contrário disso, Moisés também teve misericórdia. Então essa expressão arrependeu-se, não é bem isso, a palavra arrependeu-se aqui para o português que nós usamos. Nossa, eu comprei aquele carro e me arrependi. Nossa, eu comprei aquela casa e me arrependi. Não é nessa conotação. Amém, amados? Entendendo-se isso, volta aí para o versículo 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Versículo 16, as tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. 17, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. 18, respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Versículo 19, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Versículo 20, pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. 21, perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Versículo 22, respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. 23, eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. 24, então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. Aí o povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Versículo 26, então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. 27, declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Versículo 28, tem uma explicação para isso, não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Mas versículo 28, fizeram os levitas conforme ordenou e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. 29, disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. 30, no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Versículo 31, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. 32, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. 33, respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. 34, agora vá, guie o povo ao lugar do que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. 35, e o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Só até aí. Esse povo não estava satisfeito com o Deus vivo. Eles criaram um Deus para eles. Por que eles criaram um Deus para eles? Porque o Deus vivo e poderoso, que havia os tirado do Egito, ele era muito poderoso e na cabeça deles muito severo. Eles tinham uma longa ou uma vaga ideia de quem era esse Deus. Aliás, em um outro texto, mesmo aqui no livro de Êxodo, com a ajuda dos irmãos ali, Êxodo capítulo 20,
versículo 1, quando Deus estava dando para Moisés os 10 mandamentos, Deus falou todas essas palavras. Versículo 2 de Êxodo 20, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. 3, não terás outros deuses além de mim. Eu já tinha falado isso para eles, já sabiam que eles não poderiam criar outros deuses. Versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. 5, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. 6, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Aí no versículo 7 ele diz, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Versículo 8, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Versículo 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Ainda nos mandamentos 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. 18, vendo-se o povo diante de trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância, 19, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Ou seja, eles sabiam quem era Deus, eles conheciam o poder de Deus, eles até tinham um temor de Deus quando eles viram tudo o que aconteceu. Todavia, versículo 20, Moisés disse ao povo, escuta, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Esse temor que vocês deveriam ter no coração. Versículo 21, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Ou seja, o povo sabia quem era Deus, eles conheciam Deus. Em Êxodo capítulo 24, versículo 12, o Senhor diz para Moisés assim, suba ao monte, venha até mim e fique aqui, eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e com os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Aí Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema ou alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Aí quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. 17, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. E veja que interessante, mesmo com essa visão que eles tiveram, 18, Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Aí o povo fica embaixo, Moisés deixou Arão e Ur para cuidar deles. Josué foi com Moisés. Em determinado momento na subida do monte, Josué ficou, Moisés foi ter com Deus. E o que nós lemos no começo demonstra o que aconteceu. Ou seja, bastou-se passar 40 dias
para que o povo olhe um para o outro e diga o seguinte: e agora? Moisés, o homem que fez aquilo lá que Deus mandou ele fazer, esse tal de Moisés, foi essa expressão que eles usaram, esse Moisés subiu, e humanamente falando, o cara não consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Ele não levou nada, ele foi com a roupa do corpo. É bem provável que ele já morreu lá. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente precisa de um Deus. Então, vamos criar um Deus para nós? Mas um Deus que não seja como aquele Deus. Porque aquele Deus, vocês sabem, né? Ele é poderoso. Você viu a manifestação dele. Você viu, ouviram os trovões. Viram os relâmpagos. Você viu a nuvem que se formou em volta do monte. Aquele Deus lá. E aquele Deus lá é difícil se relacionar com ele. Então, vamos fazer um Deus para nós. Aí eles chamam Arão, que era irmão mais velho de Moisés, fala: Arão, olha, e aí, a gente precisa de um Deus. Esse Moisés aí não voltou mais, e agora a gente quer um Deus. Arão, como servo do Senhor Deus, deveria ter falado para o povo: vocês querem um Deus? Pô, vocês estão de brincadeira comigo. Nós já temos um Deus. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é poderoso. Vocês lembram, não fazem nem 50, 60 dias do que ele fez lá no Egito para libertar a gente. Vocês lembram o que ele fez lá? Ele deveria ter agido assim. Ao contrário disso, Arão não era aquele cara muito firme na fé. Ele fala para o povo: escuta, aquela riqueza que Deus deu para vocês, manja aquela riqueza quando vocês saíram do Egito? Vocês saíram de lá cheio de ouro. Vocês saíram de lá cheio de prata, vocês saíram de lá cheio de bronze, vocês saíram de lá cheio de animais, vocês saíram de lá cheio de especiarias, vocês saíram de lá cheio de roupa. Lembra a riqueza que Deus deu para vocês? Pega o ouro que está na orelha do teu filho, da tua filha, da tua mulher, pega tudo o ouro que você traz aqui que nós vamos fazer. É isso que vocês querem? Vamos fazer um Deus então para vocês. Interessante que eles deram uma forma de uma vaquinha, né, ou um cordeirinho, está lá, fugiu aqui da mente o bezerro, obrigado. E por que eles deram essa forma de um bezerro? Porque havia uma crença por parte do povo, ou de um povo daquela época, que as bênçãos que eles recebiam, através do tempo, através das plantações que eram abençoadas, eles atribuíam isso a um Deus, que era um touro, tipo um bezerro grande. Eles tinha um povo que tinha uma crença lá. Hoje ainda tem povo que acredita, por exemplo, na Índia, tem gente que acredita que a vaca é um deus. Então eles não comem carne de vaca, porque para eles é um deus ou uma deusa. Então já naquela época havia crenças assim. O diabo, desde a fundação do mundo, ele está trabalhando para enganar as pessoas e levá-las para longe de Deus. Então esse povo fala assim: vamos fazer em forma de um bezerro. E fizeram um bezerro. E Arão ainda preparou um altar bonitinho para colocar em cima. E aí ele conclamou o povo e disse o seguinte: amanhã então nós vamos celebrar a vitória que nós tivemos lá no Egito, que esse Deus aqui deu para a gente. Você leu a história, no outro dia, eles tiveram aquele momento de culto, de adoração, e terminou a adoração, eles sentaram, começaram a conversar, começaram a beber, e virou uma farra. Uma imoralidade muito grande. Foi tão grande que Deus queria destruir. Veja, irmãos, aquele povo que tinha visto milagres e maravilhas de Deus, eles, em 40 dias, perderam a fé e criaram um Deus para eles. Trazendo isso para os nossos dias, hoje a gente vive num tempo em que cada um parece que tem o seu Deus. Existem vários deuses que foram criados hoje, até por pessoas dentro da igreja. Existem pessoas que, como eu falei aqui de manhã, o Deus que eu quero é aquele Deus que quando eu chego na igreja, ele faz o que eu mando.
Eu chego na igreja, eu oro a Deus, é o seguinte: eu quero que o Senhor me dê tal coisa, eu quero que o Senhor aumente o meu saldo no banco, eu quero que o Senhor pague todas as minhas contas, porque eu sou burro, não sei trabalhar financeiramente, entrei num buraco e agora eu quero que o Senhor pague as minhas contas. E ainda vem alguns pregadores que no passado diziam o seguinte: Deus, se o Senhor não fizer o que eu estou falando, é melhor o Senhor riscar o meu nome no livro da vida. Gente que tem uma coragem de falar coisas que eu não tenho. Porque Moisés falou isso para Deus, Deus falou para ele o seguinte: eu risco do meu livro todos aqueles que pecam contra mim. Ponto. Eu risco, não é você que quer dizer. Aí Moisés deve ter falado assim: sim senhor, então agora você vai, pega o povo e leva para onde eles têm que levar. Porque na hora que eu tiver que puni-los, eles serão punidos. Tipo assim, quem manda aqui sou eu, não é você. Apesar de você ter um coração bom, apesar de você estar querendo o melhor para o povo, quem manda sou eu. E hoje a gente vive num tempo que as pessoas criam vários deuses dentro de si. Ah, eu quero um Deus que quando eu chegar na igreja ele tem que me curar. Porque se Deus não me curar, então esse Deus não serve. Ah, eu quero um Deus que resolva meu problema financeiro. Eu quero um Deus que resolva os meus problemas emocionais. Ah, eu quero um Deus que resolva os meus problemas profissionais. Os problemas que eu tenho lá na empresa, Deus tem que resolver. Eu apresento diante de Deus e agora Deus é que tem que resolver. Porque se Deus não resolver, para mim não serve. Por isso que a gente tem hoje quase 40 milhões de pessoas desviadas no mundo. Ou no Brasil, na verdade. Gente que foi para a igreja, que foi para conhecer o Deus da Bíblia, mas ele conheceu um Deus que foi criado por alguém. Ó, vem aqui que Deus vai resolver todos os teus problemas. Escuta, mas o Deus da Bíblia tem poder para resolver todos os problemas? Sim. Mas não na hora que eu quero, na hora que Ele quer. A verdade é que hoje as pessoas criam esses deuses dentro de si. Eles não estão satisfeitos com os deuses vivos. Por exemplo, a pessoa que tem uma tendência a pecar, gosta da imoralidade, por exemplo, sexual. Hoje o cara criou um Deus para ele. Falou, não, eu criei um Deus e o meu Deus, ele aceita a minha situação. Então, se eu sou homossexual, ou se eu sou lésbica, hoje tem igreja que diz que tem um Deus que aceita isso. Não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ao contrário, diz que não aceita isso. Deus ama sim o pecador, Deus criou sim um caminho, um mecanismo para as pessoas se chegarem a Ele. Todavia, Ele é o Deus vivo e poderoso. Não, mas eu não quero esse Deus, porque esse Deus é santo. Esse Deus não aceita o meu jeitinho de querer fazer o que eu quero fazer com outro homem. Homem com homem, mulher com mulher. Tem gente que cria um Deus o seguinte: eu quero o Deus da prosperidade. O Deus que eu chego na igreja, que eu oro, que eu dou o dízimo, e Deus tem que me enriquecer, porque eu estou dando o dízimo. Aliás, tem pastor que fala que se você der o dízimo, aliás, o trízimo, né? Hoje já tem até trízimo. Você precisa dar o trízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Se você der, Deus vai abençoar você ricamente. Você vai... Espera um pouquinho. O que diz a Bíblia sobre isso? Não importa o que diz a Bíblia. O que importa é que eu estou te falando. Vem aqui, faz um sacrifício e dá o teu tudo para Deus. Chega em Deus e fala assim: Deus, eu vou dar tudo o que eu tenho. E eu vou dar tudo que eu tenho porque eu quero mais, eu quero o dobro, eu quero o triplo do que eu tenho. Então por isso que eu estou dando tudo para o Senhor. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não, eu não quero esse Deus da Bíblia. Eu quero o Deus que estão falando para mim que se eu der tudo, Ele vai me dar 2, 3, 4, 5, 10, 100 vezes mais. Por isso que se você entrar na internet e pesquisar, como eu já fiz isso anos atrás, ano passado, você vai encontrar várias pessoas que entraram na justiça contra igrejas, requerendo de volta o que elas deram para a igreja. Por quê? Porque elas foram dito para elas que se elas dessem tudo, Deus ia dar 10, 20, 100 vezes mais. Aí como passou o tempo e não aconteceu nada disso, ele se achou no direito seguinte: eu fui enganado. Então eu vou lá e entrar na justiça, a justiça vai ter que me dar de volta o que eu tenho de direito. Escuta, mas espera um pouquinho, não é esse o Deus da Bíblia. Não, me falaram que é esse Deus que eu tenho que servir. Criaram esse Deus. Como muitos outros que eu poderia citar aqui.
Eu quero aquele Deus, por exemplo, que não deixa eu ficar doente, já que a palavra dele diz que nenhuma praga chegará à sua tenda. Realmente, se você obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos. Quer dizer que se eu obedecer os mandamentos de Deus, eu nunca vou ficar doente? Depende. Porque tem muita gente, por exemplo, que obedece os mandamentos, mas ele, por exemplo, toma muito Coca-Cola, come muita carne. Na hora de jantar, então, ele enche a pança. Aí ele passa mal depois, fica doente. Ai, meu Deus, mas não era para eu ficar doente. O meu Deus não deixa eu ficar doente. Espera um pouquinho, Deus não deixa, mas você quis ficar doente. Do jeito que você se empanturrou de comer coisa. As pessoas, elas criam esses deuses que querem blindá-la das frustrações, por exemplo, da vida. Não, eu quero um Deus que não me deixa passar mal. Como eu falei aqui de manhã, tem até tinha antigamente, não sei se ainda hoje tem, mas tem uns crentes, ou tinha, que era meio macumbeiro. Que ele falava assim, não, o meu Deus é o seguinte, mexeu comigo, Deus vem e manda o raio, chega o aço. Tinha crente até falava assim, mexeu comigo, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Fizeram até uma música, né? Enfim, não vou nem falar dessa música. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque você está fazendo isso comigo. Conheço uma mulher que se separou já há 16, 17 anos. 17 anos, que ela está sozinha esperando Deus castigar o ex-marido. E o ex-marido já pediu perdão a Deus, já casou de novo, já teve filho e ela está lá ainda. Tem que castigar Deus. Não, mas não foi isso que a Bíblia diz. Se você foi traída, se você foi traído, se separou, deixa Deus agir, continua a tua vida, segue a tua vida, a bênção de Deus vai estar na tua vida. Mas tem gente assim que fica lá, não, porque Deus não castigou ainda, mas um dia Ele vai castigar. É igual o crente que se desviava, e aí a pessoa falava assim, também bem feito. Ninguém mandou sair da igreja. É assim, saiu da igreja, vai comer lá bolota de porco. Vai morar debaixo da ponte, porque Deus castiga. Não, esse é o Deus que a pessoa criou no coração. Como eu falei aqui já algumas vezes e citei de manhã, tem um texto que quando Jesus chegou numa cidade para pregar, para falar, ele chegou com seus discípulos, eles foram num lugar, foram mal recebidos, chegaram no outro lugar, foram mal recebidos, aí Jesus falou, bom, chega, vamos embora e tal. Aí Pedro e os outros falaram assim, senhor quer que a gente faz que nem aquela época lá de Elias? Vamos orar para chover fogo aqui e fulminar esses caras. Pô, eles não receberam a gente bem. Aí Jesus fala, pera um pouquinho, o Filho do Homem, nós somos de outro espírito. O Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Amém? Então, as pessoas criaram os deuses dentro de si e elas ficam frustradas, porque Deus não faz o que ela quer, do jeito que ela quer. Eu queria, como eu falei aqui já também algumas vezes, eu gostaria de ter um Deus, perdoa Senhor, só vou falar, tá? O Senhor é meu Deus. Mas eu gostaria de ter um Deus, eu falasse assim, Deus, seguinte, está faltando lá um dinheirinho na minha conta, põe lá pelo menos uns 100 mil reais, só para eu quebrar o galho esse mês e tal. Aí Deus, tá bom, filho. Deus, é o seguinte, eu queria uma casa bem maior, tal. Tá bom, filho. Deus, também eu queria o seguinte, se fosse o caso, até nem trabalhar mais, eu queria só viver de renda. É o que todo mundo quer, né? Eu gostaria de ter um Deus assim. Aí eu posso até criar, como na Índia, o cara olha um rato, o rato entrou na casa dele. Aí o rato levantou um pouquinho, fez assim para ele, aí ele fala, nossa, é o meu Deus, esse rato. Ai, rato. É a cabeça do pessoal na Índia. Na Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, e segundo estudos registrados, existem 330 milhões de deuses. Mas segundo estudos, tem mais de 1 bilhão de deuses na Índia. Porque tudo lá é Deus. O cara senta numa cadeira e fala, nossa, essa cadeira é tão confortável, virou meu Deus. É mais ou menos assim. Então você cria o seu Deus.
Como tem muita gente na igreja que vai na igreja e fala, o que é? Eu tenho que aceitar Jesus? Você tem que aceitar Jesus, aí você tem que ser batizado, aí tudo vai acontecer de bom na tua vida. É mesmo, vou aceitar, o que eu tenho que fazer? Levanta a mão, recebe Jesus, amém. Daí agora tem que ser batizado, beleza, eu vou lá, batizou. Aí agora tudo vai mudar na minha vida? Agora, se espera que vai acontecer. Aí o cara passa um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, não acontece nada. Aí ele fica frustrado, ele fala, me enganaram. Não te enganaram. É que tinha falado de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque Jesus, ele não enganou ninguém. Num texto clássico da Bíblia, Jesus, em Lucas 9, 23, acompanha aqui no telão, Jesus disse o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém? 3 passos. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Ok? Jesus em nenhum momento disse assim, se você quiser ir para o céu, é só você me aceitar e batizar e depois você está salvo. Olha, se você quiser ter uma vida abençoada, é só você me aceitar e batizar, aí você vai ter uma vida sempre abençoada. Opa. Não. Ele disse o seguinte, se você quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz diariamente e me siga. Ou seja, eu entendo quando Jesus falou isso, a seguinte questão, você confia em mim? Eu sou o Deus mesmo da tua vida? Sim, o Senhor é o Deus da minha vida. Você confia? Confio. Então vem me seguindo, dia após dia. Pega a tua cruz, inclusive. E cruz, quando você lembra de cruz, você fica feliz ou fica triste quando você lembra de cruz? Amém, irmão? Estão aqui, tudo bem? Você fica triste ou fica feliz? Você fica triste. Por quê? Porque Jesus morreu numa cruz. Feliz, talvez, até porque lá na cruz Jesus pagou pelos meus pecados. Mas naquela época, quando falava para alguém assim, você vai morrer e morte de cruz. A pessoa falava assim, nossa, que legal! Uhul! Ao contrário. O cara queria morrer de tudo quanto era jeito, menos crucificado. Porque crucificado batia um prego nas mãos, colocavam ele das 9 da manhã até as 3 da tarde, num sol de 50 graus, sem dar água, sem dar nada. O cara morria ali porque ele ia derretendo, porque ia acabando a água do corpo dele. Ninguém queria morrer de cruz. Então quando Jesus fala, pega a tua cruz, pega o quê? As coisas que você enfrenta diariamente, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas limitações, os seus medos, se é que você tem. Pega ele e me segue. Por quê? Porque a cada dia que você me seguir, essas coisas, eu vou te ajudar. Eu vou tirar esse medo do teu coração, eu vou te ajudar nessa dificuldade, eu vou te ajudar nessa luta. Se você chegar a ficar enfermo, eu vou criar um jeito de você aprender algumas coisas para você não ficar tão enfermo como você fica. Toma cuidado com o que você faz hoje, porque lá na frente vai refletir o que você está fazendo hoje. Tipo, toma cuidado com o que você fala hoje, porque lá na frente você vai colher os frutos do que você faz e fala hoje. Ou seja, Jesus está falando, vem me seguindo, você vai aprender comigo. Mas as pessoas não querem um Deus assim, ela quer o Deus que ela cria, o Deus fast food, que chega na igreja e fala, o senhor tem que resolver o meu problema hoje. Porque se o senhor não resolveu o meu problema hoje, o senhor não serve para ser meu Deus. Foi o que o povo que saiu do Egito fez. Deus fez milagres, Deus fez maravilhas, e quando eles chegaram a um determinado momento, passou 40 dias, eles nem lembravam mais de Deus. Não, Moisés morreu. Escuta, Moisés podia até ter morrido, mas Deus era o mesmo. Não, vamos fazer um Deus para a gente. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão vivendo assim nas suas vidas? Criando deuses dentro de si, para lhe agradar, ou para fazer o que ele acha que Deus tem que fazer. E a verdade é completamente diferente, porque Deus faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer, porque Ele é Deus. O que cabe a gente fazer é conhecer o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia que Moisés conhecia, de tal forma, que é interessante esse relato aqui no texto que nós lemos,
Porque Moisés, o povo fala para Moisés assim: Moisés, é melhor você falar com a gente, porque se Deus falar, a coisa estremece. Aí Moisés fala o seguinte: não, gente, Deus é bom. Eu vou lá, inclusive, falar com ele de novo. Você não precisa ter medo de Deus. Não. Melhor você falar com a gente, porque Deus, meu amigo, quando ele se manifesta, treme, é trovão, é relâmpago, o negócio esquenta. É, porque ele é o Deus vivo, poderoso, que tem todo o poder nas mãos do universo. E ele é tão maravilhoso, que quando a gente chega perto de Jesus, que é o caminho para chegar a esse Deus, a gente vive num tempo que diz o seguinte: todos os caminhos levam o homem a Deus. Todos os caminhos levam o homem a Deus. Não é isso que dizem por aí? E é interessante que todos os caminhos levam o homem a Deus, mas o homem está cada vez mais distante de Deus. Tem tanto caminho que ele está cada vez mais distante. É um negócio ilógico isso. Já o Deus da Bíblia e a palavra dele diz o seguinte: só tem um caminho que me leva a Deus, chama-se Jesus. Só tem um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Ou seja, nós precisamos entender algumas questões que nós vivemos na nossa vida, e por isso que a gente estudou aqui ano passado que algumas coisas precisam mudar na nossa mente, senão a gente vai entrar ano, acabar ano, entrar ano, acabar ano, e a gente vai continuar sempre na mesma mentalidade, mesma atitude, achando que Deus vai fazer o que eu quero. E espera um pouquinho, Deus deixou alguns mecanismos na Bíblia para que pudéssemos ser abençoados, para que pudéssemos vencer o mal, para que pudéssemos nos aproximar dele e da sua santidade. Deus deixou descrito. Agora, nós precisamos nos adaptar a Deus. O problema de hoje é que as pessoas querem um Deus que se adapte à sua vida. Então o cara, ele tem uma tendência homossexual, ele fala assim: eu quero um Deus que aceite o meu jeito de ser. Porque se Deus não me aceitar do jeito que eu sou, então eu não quero. Eu quero um Deus que aceite o seguinte: de vez em quando eu tomo umas biritinhas aí, de vez em quando eu vou para casa meio tonto, eu quero um Deus assim, porque falar para mim que não pode beber, eu não quero. Vários jogadores de futebol, vários cantores e cantoras, eu já ouvi entrevistas de alguns deles no passado, no presente, que brincavam dizendo o seguinte: eu não quero ir para o céu, porque céu não vai ter cervejinha lá, prefiro ir para o inferno. O Zeca Pagodinho mesmo, uma vez, ele disse isso. Ele falou: desculpa, eu não quero ir para o céu, porque no céu, aquele negócio de anjinho, tocando larpinha, não rola. Para mim, sinceramente, eu prefiro o inferno. É porque o tonto não conhece o inferno, que é um lugar de fogo e ranger de dentes. É um lugar de sofrimento eterno. Mas como ele tem o Deus dele permite que ele beba, o Deus dele permite que ele se prostitua, que ele minta, que ele fume, que ele destrua a sua vida. O Deus que ele criou permite isso. Por isso que as pessoas falam o seguinte: cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua religião. Aliás, dizem até: todos são filhos de Deus. Isso é outra mentira que se diz no mundo. Todos são criatura de Deus, foram criados por Deus. Agora, para ser filho, a gente precisa se sujeitar. Amém? Quem já teve pai aqui? Eu já tive o meu. Quem teve pai na vida? Todo mundo, né? Ninguém foi de proveta aqui. Teu pai, você chegava nele e falava assim: ô pai, é o seguinte, eu vou sair hoje e vou voltar lá só às 3 da manhã. E não vem me falar nada não. Seu pai era assim? Tá bom, filho, vai lá, fala o que você quer. Não tem problema. O meu não era. O meu marcava a hora. Se eu chegasse 1 minuto atrasado, já ouvia um monte. E eu tinha que ouvir calado, porque se eu falasse alguma coisa, ainda chegava o aço depois. Eu falei aqui de manhã, quando a gente ia na casa das outras pessoas, a gente tinha uma vida muito simples. E às vezes você ia na casa fazer visita com meu pai, na casa dos irmãos. Às vezes ele levava todo mundo, às vezes ele levava eu, levava o Roberto. E eu me lembro que algumas vezes no carro, aqueles Gordini de antigamente, né? Do tempo do Paulo lá, tal. Meu pai pegava o Gordinizinho e falava assim: chegou lá, você come só uma bolacha
e toma só um copinho de suco. Não vai me fazer passar vergonha. Estamos entendidos? Sim, senhor, pai. E chegava na casa do irmão, o cara colocava pão, colocava bolacha salgada, bolacha doce, café, suco. E aí você falava assim: Jesus, o senhor respondeu a minha oração, mas eu não posso comer tudo isso, meu pai vai me pegar. Aí você pegava uma bolachinha, comia, já pensando na próxima. Não sei se vocês passaram por isso, né? Já pensou, você pegar uma bolacha, já pensando na próxima, mas a próxima você não pode comer. Então você pegava essa e comia bem devagarzinho, para demorar para acabar. E teve uma vez que estava com fome, e eu peguei uma, peguei duas. Na terceira tinha terminado já um copo de suco. Aí o irmão falou: quer mais, filho? Aí eu olhei para o meu pai. Meu pai já estava assim, ó. Não, irmão, obrigado, não quero. Respeitava meu pai. Pai é pai. Meu pai era assim. E eu amava, aprendi a amar. Faz 26 anos que ele morreu, ainda hoje eu lembro dele e lembro com saudade. Por quê? Porque era meu pai. E meu pai, ele não dava mole, não. Aí tem um texto bíblico interessante, Hebreus capítulo 12, acompanhe aqui no telão. Versículo 4 em diante diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Quem é filho aqui de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus? Todo mundo, que legal. Então é para você essa palavra. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Por quê? 6, pois o Senhor disciplina a quem odeia. Deus disciplina quem? Fala para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, Deus te ama. É por isso que você passa umas lutas de vez em quando, porque Deus ama você. O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Falando em castigo, eu fui campeão nisso aqui. Eu sofri muito, mas também era meio terrorista, né? Vamos lá. 7. Suportem as dificuldades, recebendo as dificuldades como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. E ai se não respeitasse, né? Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ele ou por ela foram exercitados. O que o autor de Hebreus escreveu? Deus é pai. Ah, Deus é pai. Deus é pai. Todo mundo fala isso. Deus é pai. Então, se Deus é pai, teu pai, você precisa então se submeter a ele. Por quê? Do jeito que você se submetia ao teu pai. Ou você pintava e bordava e o teu pai falava: não, tá tudo bem, filho, fala o que você quiser, a vida é tua, queridão. Eu lembro do meu pai dizendo para mim com 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade. Um dia que eu cheguei atrasado, 15 minutos, já falei sobre isso aqui. Ele falou assim, eu cheguei atrasado, ele falou: meu, você chegou atrasado, o que aconteceu? Não, aquela história, né? Um beijinho a mais, um beijinho a menos, tal, mas não interessa. Qual horário que é? Oh, eu sei, pai. Não interessa. Qual horário que era? Ô pai, você também, né? Para de falar assim comigo. Quando você morar aqui, você faz o que eu mando. A não ser que você não queira, pega as tuas coisas e rapa da boca.
Desculpa, pai, eu errei, perdão, eu entendi. Eu respeitava meu pai. Eu tinha temor. E tem muita gente que diz que Deus é o seu pai. Como eu falei aqui de manhã, tem gente que quando ele está na pior, ele vai para a igreja. Aí ele fica lá, ai Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Ai Deus, ai meu Senhor, ai meu Deus. Aí Deus tem misericórdia e ajuda, e cura, e liberta, e abençoa. Aí a pessoa começa a ganhar um pouco de dinheiro, começa a arrumar um emprego melhor. Aí ele começa a falar o seguinte, nossa, eu agora tenho meu carro, a minha casa. Nossa, aquele trabalho que eu fiz lá foi bom demais, né? Ele começa a se esquecer de Deus. E quando a gente começa a se esquecer de Deus e começa a criar os nossos, tipo assim, eu vou dar dízimo? Eu não. Por que eu vou dar dízimo? Eu que suei para ganhar. Você suou para ganhar porque Deus te deu saúde para você trabalhar. Deus te deu a capacidade de produzir riqueza. Então, tem pessoas que elas começam, a coisa começa a melhorar, ela começa a querer outro Deus. Um Deus que se adapte a ela, não mais aquele Deus. Por quê? Porque aquele Deus é pai, ele é rigoroso, ele permite situações, ele deixa eu passar por dificuldade, ele deixa às vezes eu passar por lutas. Mas por que ele deixa? Porque ele quer o meu melhor. Não, mas eu não quero isso, eu quero um Deus que esteja do meu lado, na hora que eu quiser, na hora que eu puder, na hora que eu sentir, eu quero esse Deus aqui para ele fazer o que eu quero. E na verdade Deus não é assim, o Deus da Bíblia não é assim. O Deus que pregam por aí, os deuses que existem por aí, as pessoas são enganadas dizendo que eles fazem isso, mas eles não fazem isso. Do jeito que ele dá aqui, ele tira dali. O diabo é bom em fazer isso. Agora, Deus não enganou ninguém. E se eu e você queremos ser filhos do Deus vivo, do Deus poderoso, amém? Se nós somos filhos, a gente se submete. De que jeito? Até daquele jeito lá. Porque eu falei aqui de manhã, né? Onde eu moro de madrugada, eu estava dormindo, 3 horas da manhã. Trovão do tamanho de um bonde, um barulho, que eu despertei na hora. Aí, Jesus, vai chover. Aí de novo, oh meu Deus, vai acabar o mundo hoje. E já fiquei naquela, Deus, tem misericórdia, Senhor. Sim ou não? Você não fica meio assim, quando você ouve aquele trovão assim, fala assim, vai acabar o mundo hoje? Como é que você fica? Ah, legal, vai acabar. Não, você fica, opa. Perdoa meus pecados, Senhor, está acabando o mundo. Porque quando você vê a manifestação de Deus, a maioria das pessoas fica com temor. Mas para muitos, Deus é bom. E Ele é bom. Deus é misericordioso, e Ele é. Mas Deus também é santo, Deus é justo, Deus é fiel. A sua palavra. Então, se Deus é meu Pai, a Bíblia diz que Ele corrige e que Ele castiga. Nossa, Deus vai pegar o chicotão e igual falava antigamente. Não vai na praia, irmão. A praia é do diabo. E se você for na praia, Deus vai te castigar. Você vai ver. Aí ninguém ia na praia. Todo mundo queria ir na praia, mas não podia ir porque o pastor proibia. Que é mais fácil ser proibido do que você ensinar. Deus não faz isso, mas tinha pastor que fazia. Então, eu ensino o seguinte, você pode ir na praia, mas toma cuidado lá na praia, do jeito que você se porta, a roupa que você veste, as coisas que você fala, para onde você olha. Se o negócio está ruim, sai e vai para outro lugar. Se está ruim naquele outro lugar, procura outro. Se está ruim em todo lugar, vem embora. Por quê? Porque você teme o Deus vivo e poderoso. Amém, irmãos? A verdade é que hoje, infelizmente, muita gente criou um Deus para si. E quando ele vem à igreja, ele quer aquele Deus que faz o que ele quer, que aceita do jeito que ele é. E é óbvio que Deus nos aceita do jeito que nós somos.
Só que no dia que a gente recebe Jesus, no dia que nós somos batizados, a própria palavra diz, aquele que agora está em Cristo. Interessante essa expressão, né? Aquele que agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Para encerrar aqui, meus irmãos, naquele texto da oração dominical, aquela expressão que tem lá, santificado seja o teu nome. No hebraico, o nome ou o conceito de Deus não significa nome, Deus, nome, Deus. Quando fala de Deus, fala do conceito dele, da sua personalidade, da sua natureza. Por isso que eu já falei aqui outras vezes, o judeu ele não usa essa expressão, eu sou pastor, eu sou judeu, eu sou gerente, eu sou chefe, eu sou músico. Eles não usam essa expressão. Eles dizem o seguinte, eu judeu, eu pastor, eu músico, eu chefe. Porque eles entendem o seguinte, só Deus pode usar essa expressão, eu sou. E quando Jesus falou assim, santificado seja o teu nome, o nome de Deus, ele tem um significado tremendo. Mas infelizmente as pessoas, elas não, somente aqui no Ocidente, elas não conseguem entender a grandeza, o poder que esse Deus tem. Então elas, nessa sua convivência diária, elas fazem que nem aquelas pessoas que saíram lá do Egito. Passou 40 dias para elas se esquecerem da santidade de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, misericórdia de Deus. Eles se esqueceram por completo. Aliás, eles foram além. O pecado deles foi tão grande que eles atribuíram o que Deus fez a um bezerro. A riqueza que Deus deu para eles quando eles saíram do Egito, em vez de ele usar para comprar coisas boas e no futuro até ser usado para os utensílios do templo e tal, não, eles pegaram aquilo ali e entregaram para fazer um bezerro. Ou seja, jogaram fora a riqueza que Deus deu para eles. A que ponto chegou a mente daquele povo? E tem muita gente hoje, que se diz cristão, filho do Deus vivo, mas basta passar um tempinho para ele se esquecer do compromisso que ele assumiu com Deus, do que Deus é para ele. Então ele sai, ele peca, ele mente, ele engana, ele rouba, ele faz de tudo quanto é tipo de coisas. E talvez por isso, lá atrás, Gandhi, ele disse uma frase que ficou gravado na história. Uma vez ele disse para um cristão, eu creio no vosso Cristo, mas eu não creio no vosso cristianismo. Infelizmente as pessoas hoje, elas não conseguem santificar o nome de Deus, só da boca para fora. Ah, Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É só uma oração, é só uma reza. Porque santificar o nome de Deus, desse Deus vivo, poderoso, esse Deus da Bíblia, é honrá-lo, é amá-lo, é se portar diariamente de uma forma diferente de antigamente. Por quê? Porque agora eu não tenho mais deusinhos, agora eu tenho um Deus único, vivo e poderoso. Ele é único, mas ao mesmo tempo é três, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem essa capacidade. E agora eu entro na presença dele através de Jesus. De que forma? E aí, Deus, beleza? Não. Eu entro na presença de Deus com toda a reverência, porque ele continua sendo Deus. Agora eu tenho mais intimidade com ele,
Mas ainda assim eu entro com reverência e digo obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado porque eu acordei, despertei e o Senhor está comigo. Obrigado porque agora eu estou me deitando e, como diz a tua palavra, eu deito e durmo porque o Senhor está comigo. Amém, queridos? Infelizmente hoje muita gente tem deixado de santificar o nome de Deus com a sua própria vida. Como eu já disse e termino falando sobre isso, lá fora as pessoas não lêem Bíblia. Elas não leem Bíblia. Elas leem a minha vida e a tua vida. E se elas encontrarem Jesus em mim e em você, e ver a mudança que esse Jesus trouxe, você pode ter certeza que essa pessoa também vai querer esse Jesus que eu e você temos. Amém? Vamos ficar em pé? A pergunta que eu te faço para a gente encerrar é: você tem santificado o nome de Deus? Você tem andado com Ele? Conformidade, conforme Ele te mostrou, te ensinou? Quero te dar uma dica aqui para te mostrar quem é esse Deus vivo e poderoso que a gente diz que ama, mas na maioria das vezes a gente só fala. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos Salmo 115 para encerrar aqui. Glória a Deus. Se alguém um dia te perguntar, escuta, quem é o teu Deus? Qual é o teu Deus? Não, meu Deus é o Deus vivo e poderoso, que enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu no meu lugar, mas Ele não pecou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele ressuscitou, Ele está vivo, vive para sempre, e Ele vai voltar para me buscar. Ah, quer dizer que você é crente? Sou crente sim em Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, eu não gosto muito desse negócio de ser crente, porque quando você é crente você não pode beber, você não pode fumar, você não pode. Qual é o seu Deus? Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor e por tua fidelidade. Por quê? Versículo 2: perguntam as nações, onde está o Deus deles? A resposta que você pode dar é essa: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Versículo 4: os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Versículo 5: tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Versículo 6: tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. 7: tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, não emitem som algum com a garganta. Aí o salmista escreveu no versículo 8: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Versículo 9, ele escreveu: confie no Senhor, a Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo 10: confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Agora para mim e para você, ele escreveu o versículo 11: vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo 12: o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que o temem, ou os que temem o Senhor, do menor ao maior. Versículo 14: que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra.
16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. 17, os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas, 18, nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Não sei se você prestou atenção, mas o salmista diz o seguinte: Deus lembra-se. Deus se lembra de mim e de você. Poxa, pastor, como assim Deus se lembra? Oh, Ele não é Deus. É uma expressão, mas que nos remete a pensar o seguinte: Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e se Ele quiser, porque Ele é Deus. Aliás, como eu já disse aqui, Ele não precisava nem da gente. Ele é Deus. Ele não precisa ser carregado. Ele é Deus. Ele tem todo o poder, não precisa de ajuda. Nós é que precisamos. E quando nós nos submetemos a Ele como filhos, a própria palavra dele diz: Deus tem na palma de sua mão o nome de todos aqueles que o servem, que o amam, e descrito. Por mais que Deus talvez pudesse pensar em se esquecer de mim e de você, Ele olha para a mão dele e fala assim: opa, está aqui, ó. Amém. Deus não se esqueceu de você. Nós é que temos que nos submeter a Ele e esperar a doce vontade dEle acontecer. E quando vier essa doce vontade, perfeita, agradável e boa, quando ela encontrar a nossa vida do jeito que Deus quer, as coisas vão acontecer assim, de uma forma fantástica. A gente tem que continuar dia após dia, crendo, que nós temos um Deus vivo, que anda com a gente, que cuida da gente, que permite situações para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente ir adiante, para a gente servi-lo de todo o coração. Amém? Eu te convido a fechar os teus olhos agora. Te convido de olhos fechados a refletir e olhar para dentro de si mesmo. Você que está aqui, quem está assistindo, quem está ouvindo em qualquer parte desta terra, de repente, será que você não criou um Deus para você? Um Deus que você carrega, um Deus que você manda nele, um Deus servo. E quando ele não faz o que você quer, você fica bravinho, chateadinho. Você fala até que não vai mais servi-lo, porque ele não é Deus. Aí você troca de Deus, você vai para outro Deus. E tem pessoas que estão passando a vida assim, trocando de deuses. Não é porque não conheceram o Deus vivo, o Deus poderoso. O Deus que não cabe neste planeta. Um Deus que comanda o universo, um Deus que é grande. Deus que está sentado num trono de glória, que reina e reina para sempre. Antes de existir qualquer coisa, Ele já é Deus. Portanto, nós criamos deuses e aquele povo criou um Deus e atribuiu tudo que eles tinham recebido àquele Deus. Tolice. Como muita gente hoje que, como eu disse, vem para a igreja, vem caindo pelas tabelas, chega aqui, Deus trata, Deus cura, Deus liberta, aí ele sai e vai viver a vida e fala assim: fui eu que fiz isso, eu que consegui isso, eu que sou bom, eu que sou tal. E na verdade Deus é que teve misericórdia. E a boa notícia é que esse Deus vivo e poderoso está conosco aqui hoje e continua tendo misericórdia. Portanto, eu te aconselho hoje a orar e falar: Senhor, santificado seja o teu nome. Me ajuda, Senhor, diariamente a santificar o teu nome. Não apenas repetir uma reza, uma oração, mas viver dignamente como um filho de um Deus vivo, santo e poderoso. Que as pessoas possam te enxergar, Jesus, através da minha vida. E o jeito que eu falo, e o jeito que eu sou, possa impactar vidas aonde eu chegar.
Eu não quero ser aquele crentão perfeito, mas também não quero ser mais aquele pecador de antigamente. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero me submeter à tua presença. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu pastor. Portanto, eu te encorajo a você, antes da gente encerrar, orar, a falar com Ele. Abrir teu coração. Tirar esses deusinhos que você criou dentro do teu coração. E realmente entregar a tua vida para o Deus vivo e poderoso. E Ele está aqui nesta noite agora. Se você quer, faça isso, aproveite, fale com Deus. Este é o momento. Em nome de Jesus.